No livro de Mateus. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 24. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 3. Glória a Deus. A epígrafe diz assim: Jesus ensina no Monte das Oliveiras e fala sobre o futuro. Meu Deus. O profeta, o Filho de Deus, aquele que veio para alertar, para abalar a estrutura da igreja, para levantar um povo forte, para levantar um exército forte. Ele ensina, ele começa a falar das coisas que hão de acontecer. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 24, verso 3 em diante. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matá-los-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha para o seu irmão e diga: persevere, irmão. Persevere. O verso 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Porque tudo isso que eu li aqui já está acontecendo. Aleluia. Você é a igreja que vai ver o arrebatamento acontecer. Não passará essa geração. Jesus vai voltar para buscar a noiva. Ele bradou e falou comigo pelas madrugadas e disse que essa geração é a geração do arrebatamento. E ele está alertando a noiva nesta última hora, porque não é mais tempo de parar, não é mais tempo de olhar atrás, é tempo de avançar para o alvo que é Jesus. Aconteça o que acontecer, aconteça o que acontecer, o sangue pode dar na canela, continua marchando, porque nós cantamos aqui: a ordem é para marchar, a ordem é para marchar, é para continuar marchando, soldado, porque está chegando o dia da trombeta tocar. Vamos orar por esta palavra. Maravilhoso Deus, Supremo Criador dos céus e da terra, tu és aquele que fala, tu és aquele que, Pai querido, prega, ministra da forma e atrás da revelação, e aprove ao Senhor falar conosco nesta noite sobre a tua vinda, Senhor. Estamos aqui para receber a tua palavra inerrante, fiel e verdadeira, palavra que não volta vazia, mas prospera naquilo para quem foi enviada. Estamos, Senhor, agradecidos por sermos a igreja da última hora, a igreja que tem nas mãos a maior responsabilidade nesta última hora, de levar a tua palavra, de pregar o evangelho de vida àqueles que estão
cabeça mais uma vez, Senhor, para ser ataviada para o grande encontro. Aplica esta palavra nas tábuas de cada coração. Espírito Santo, toma o lugar que lhe é devido e faz o teu querer nesta noite, porque nós já te damos o livre acesso. E a igreja, que é a maior autoridade na face da terra, concorda com esta oração, dizendo: Amém. Deixa Deus falar contigo. Poder sentar a igreja do Senhor. Amados do Senhor, a pastora estava aqui falando que Deus tem dado a ela revelações sobre o arrebatamento. Isso é misto e está acontecendo em todo o mundo. Eu comecei a ler aqui em Mateus, quando Jesus ele fala aos discípulos sobre a sua segunda vinda, porque ele veio primeiro em forma de homem, depois ele volta num corpo glorificado, de posse e vitória, e ainda vai ter, depois Jesus voltará com os santos para guerrear e destruir verdadeiramente todo o mal, porque Satanás ele não tem poder para continuar prevalecendo. Vai chegar o dia em que o Todo-Poderoso virá para aniquilar de uma vez por todas o mal que se levantou nesta terra. Ele domina e ele comanda sobre tudo. E eu comecei a ler aqui quando o irmão estava lendo a palavra, para que nós não desprezemos os pequeninos. Eu comecei a meditar aqui no livro de Mateus, capítulo 24, e o meu coração começou a se alegrar e ao mesmo tempo temer e tremer. E quando o anjo da igreja pega o microfone e é tomado na unção falando sobre a volta do Senhor, eu comecei a compreender que Deus nesta última hora está preparando a igreja para subir. E não é de qualquer jeito que se vai subir. Os discípulos ali vendo Jesus ensinar, eles começam a questionar Jesus. Eles começam a perguntar ao Senhor: Senhor, quais serão os sinais da tua vinda? Quais serão os sinais do fim do mundo? Quando tudo isso vai acontecer? E Jesus começa ali a falar, e começa a ser escrito para que hoje nós possamos estar aqui recebendo da sua parte. E Ele está trazendo a nossa memória um renovo, porque muitas vezes as lutas cegam a gente. A gente começa a olhar para as coisas da terra, se preocupar com isso, com aquilo, com problema de casa, com problema financeiro, e a gente começa a esquecer de buscar santificação em Deus. A gente começa a deixar que a solicitude da vida tire a nossa paz. Mas a igreja da última hora, os escolhidos de Deus, eles têm que andar por fé, mesmo sabendo que o mundo está aí, olha, corrompido, está em caos, mas nós temos que focar os olhos em Jesus. E Jesus começa a falar com eles, e Jesus começa a ensinar e a mostrar para que eles estejam atentos e para que nós também comecemos a observar o que está acontecendo ao nosso redor. Nós já podemos estar dentro da igreja despercebidos. Todas as vezes que nós nos reunimos para adorar o santo e excelso nome do Senhor, há um movimento do céu para a terra. Deus rasga o céu e desce no meio da igreja. E Ele começa a trabalhar em nosso meio. E Ele começa a ataviar a noiva. E Ele começa a observar as vestes da noiva. E Ele começa a observar os adereços da noiva. Ele começa a observar como está a tua veste, como estão as joias que o Espírito Santo distribui, que são os dons na tua vida. Ele começa a observar como é que você está. E Ele começa a tratar contigo para que você comece a olhar para dentro de você e comece a compreender que este vazio que está assolando a igreja, esse ostracismo que está assolando a igreja, é tão somente a ausência do Espírito Santo. As igrejas estão abarrotadas. Eu tenho andado muito por aí. Eu tenho visto igrejas abertas em cada esquina. O povo está lotando a igreja, achando que a salvação é dada e não pode ser perdida. Isso é um grande engano. A salvação ela é dada gratuitamente, mas nós temos que continuar lutando, perseverando, para não perder a nossa coroa. Escrevendo sem demora, Apocalipse 3:11. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A coroa da vida ela pode ser arrebatada, ela pode ser tirada se nós não vigiarmos. E aí Jesus começa a ensinar e ele diz assim: olha, vocês têm que estar cautelosos, porque muitos virão tentando vos enganar. Por esses últimos dias Deus tem me despertado e eu tenho começado a observar mais as coisas. Porque às vezes nós estamos a pregar
ele nós oramos pelas almas que nos procuram, nós damos assistência às pessoas, como pastores que somos, como os missionários que somos, e muitas vezes nós ficamos despercebidos porque o problema, a luta, o dia a dia é tão corrido. Perceba que o dia está passando mais rápido. Nós acordamos e quando Deus imaginamos já chegou a noite. Parece que o relógio está girando muito ligeiro, muito rápido. Meu Deus, já chegou a tarde e agora já vem a noite, o culto à noite. Aí nós vamos para o culto, vamos para casa. A noite voa, irmão, e o dia raia de novo, amanhece de novo. O negócio está correndo muito rápido. E tem se levantado muitos que têm enganado a tantos, arrebanhado multidões. Eu não estou falando agora de pastores e falsos profetas que estão entrando dentro das igrejas, porque mais adiante Jesus ele especifica bem. Mas muitos enganadores que estão levantando seitas aí e que estão levando vidas para o inferno. Existe aí um que levantou uma seita que marcou até o dia em que todos ali se suicidariam junto com ele. E arrebanhou almas para o inferno naquele dia. Foi notório, saiu no jornal, muitos morreram. E está se levantando aí seitas satânicas. A igreja precisa estar apercebida a isso. A nossa carne, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Mas nós devemos estar alertas, com os olhos bem abertos, o que está acontecendo no mundo. Porque Jesus disse, acautelai e observai os sinais. Porque quando começar a acontecer, é o sinal que tudo está chegando ao fim. Eu nunca vi acontecer tanta coisa nesta geração. Nós começamos a observar, quando se falava em arrebatamento, irmão, a igreja era separada, era santa, era ali, debaixo da sombra do Onipotente. A igreja, quando nós entrávamos pelas portas da igreja, por muitas vezes nós entrávamos, já sentíamos a essência do Senhor nos tomar. Ali não ficava pecado. O pecado, quando ficava, era automaticamente o Senhor, ele revelava e ele colocava o inimigo para fora e ali purificava a pessoa. A igreja era totalmente santa, buscava a santificação e esperava a volta do Mestre todos os dias. A igreja primitiva andava assim. Foi por isso que cresceu. Foi por isso que avançou. Sangue de muitos mártires nesta terra, mas não negaram a fé. Matavam um ali, se levantava 10 lá. Matava 20 ali, se levantava 100 lá na frente. E o inimigo tentando calar a voz do povo e a igreja primitiva crescendo. E ali começou a se expandir a palavra. E os discípulos começaram a fazer o ID do Senhor. Porque quando Jesus aparece para eles em Mateus 28, ele diz, vão, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pregai o Evangelho a toda criatura nos 4 cantos da terra. Vão, espalhe este Evangelho. E ninguém pode mais deter a igreja. Hoje a igreja da última hora está dormindo. E é doloroso para nós vermos muitos irmãos preocupados com tantas coisas e esquecendo de buscar a santidade. É verdade, estamos muito preocupados com o que o irmão está fazendo ou deixando de fazer. Muitas vezes nos levantamos como promotores para apontar a vida do irmão, para começar a observar o que o irmão está fazendo e querer ser Deus, querer olhar para a vida do irmão e dizer, está doente porque está em pecado, se você não conhece a intimidade dele. Deus está tratando com a noiva. Eu estou vendo muitos irmãos indo para o leite para Deus tratar com eles. Porque Deus quer purificar esta carcaça velha. Ele quer santificar a nossa alma. Ele quer tirar da nossa carne, arrancar das entranhas da nossa carne os resquícios do pecado. E nós precisamos estar buscando essa essência. Aceitar Jesus é muito bom, vir para a casa do Senhor e adorar é muito bom, mas há uma continuação em casa, há uma continuação na escola, há uma continuação no trabalho. Você tem que fazer a diferença onde você vai. E Jesus começa a falar desses falsos enganadores. Estão aí. Parece que o povo tem a mente tão fraca que qualquer mentirinha ganha o povo. Qualquer mentira convence, né? Mais do que a verdade. Quando nós vamos pregar o evangelho da verdade é tão difícil. Porque a verdade, ela machuca, ela confronta. Mas a mentira vem com um sapatinho de algodão. E entra e a pessoa parece que fica ali hipnotizado, cego. Jesus disse, acautelai-vos. E ele levantou a igreja para que a igreja, nesta última hora, não se cale. O que me preocupa não é o pecado da
grito do ímpio, o grito do opressor. O que me preocupa é o silêncio da noiva. O que me preocupa é a noiva continuar calada, engolindo a palavra do Senhor quando você tem que falar a verdade boa a quem doer. Porque é o tempo de confronto. Não é mais tempo de ficar escondido dentro do templo. É tempo de avançar lá fora e saquear o inferno. Aleluia! E Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele está levantando uma igreja renovada nesta última hora. Os pequenininhos, aqueles que ninguém dá nada, aqueles que o povo vai dizer, esse aí não tem nada de Deus, esse aí Deus não vai usar porque não tem unção. Mas Deus está derramando uma unção diferente, porque muitos vão olhar para você e não vão ver na sua aparência, mas o inferno inteiro, quando olhar para você, vai perceber que em você há algo diferente, porque Deus é aquele que te chama hoje para a batalha. Aí ele diz assim, além dos enganadores que virão com seitas para enganar o povo, virão muitos em meu nome para enganar o meu povo, a minha igreja. Olha que coisa, que atrevimento do inimigo levantar enganador dentro da igreja. E agora, pastora, o que é que a gente faz? A gente tem que buscar os dons, discernimento, buscar as armaduras lá em Efésios 6:10. A gente não pode estar aqui de todo jeito. A nossa fé tem que ir crescendo em experiência e comunhão com o Senhor. Um crente que ora, uma pastora diz que busca poder, que desce na presença do Senhor, que está com a face no pó, que está lendo a palavra, ninguém engana ele. A palavra, ela liberta, ela vai abrir os nossos olhos. Eu prego há muito tempo, mas todas as vezes que eu abro essa palavra, ela se renova. Eu começo a ler e ela abre um novo leque de entendimento para aquele dia, para aquele momento. E Jesus diz, olha, cuidado, muitos virão em meu nome. E nós até rimos, eu achei até engraçado, tem um tal de Henrique Cristo aí, que diz que é Jesus, né? Teve outro que era Jesus Cristo homem, lá da Venezuela, que se pronunciou Jesus Cristo homem. E disse que não ia morrer não, que ele, nada, nem bala matava ele, morreu em 2013, de uma infecção. Então nós temos que ver que está se cumprindo. Jesus está dizendo, muitos estão se levantando, mas o Senhor está derrubando, aplanando o caminho. E você tem que olhar, é para o Mestre Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Enganaram a muitos e a igreja permaneceu. Ele morreu, esse tal de Jesus Cristo, o homem que disse que era o próprio Jesus. E eram fotos dele no altar e o povo glorificando o nome dele. E de repente, quando ele morre, começam a falar, não, ele morreu porque tinha que acontecer. E o povo continua com escamas nos olhos. E cadê a igreja militante da última hora para entrar nesses lugares e dizer, acorda, porque se tu não acordar, tu vai para o inferno. Só existe dois caminhos, céu e inferno. A palavra não tem medo, irmão, não tem medo, não adianta. Tem muita gente costurando a palavra, querendo pregar o que atrás a ele, mas Deus manda dizer que a palavra dele não tem medo. Fale a verdade. Pecado é pecado. Pecado é pecado para Deus. Não existe meio termo com o Senhor. Não existe pecado, pecadinho ou pecadão, como eu cantava com os meus alunos quando eu ensinava na igreja batista. Não existe isso. É pecado que contamina e ponto final. Ele começa pequenininho e ele vai crescendo, mas o Espírito de Deus é aquele que vem sobre as nossas vidas, como eu orei aqui. Senhor, nós te damos livre acesso. E quando nós damos livre acesso a Ele, se apodera dos vasos. Ei, Gitas, comece nesta noite a deixar o Espírito Santo se apoderar de vocês, para vocês chegarem em casa, abalando a estrutura do inferno e colocando mal para correr do teu arraial. Tu tens autoridade no nome de Jesus. E eu virei de guerra. Meu Deus, a época que mais escutamos falar guerra, rumores de guerra, a pastora orou aqui por Israel, está lá, processo terrível, pessoas morrendo, guerra, é difícil demais, campo de batalha. E nós estamos vendo aí muita gente observando tudo isso e começando ali a perceber que o que Jesus falou está sendo cumprido na íntegra. Não falta uma vírgula. Mas ele disse para a igreja, não
vos assusteis, porque é visto que isto aconteça. Guerra. Israel, há um rumor que vai haver uma guerra a qualquer momento. Coreia do Norte, Coreia do Sul, vai acontecer. Vai acontecer lá na Síria, vai acontecer. Os muçulmanos estão prontos para atacar. Não se preocupe. É mister que isso aconteça. É só o começo, mas ainda não é o fim. Deu glória. Ele está dizendo também que vai se levantar nação contra nação e reino contra reino. Já está acontecendo ou não está? Vai refletindo aí que tudo isso já está se cumprindo, já está acontecendo na risca. E em muitos lugares, terremotos, peste, fome. O vírus Ebola, disseram que já chegou no Brasil. É um vírus que mata muito rápido. Ele pega o ser humano e em pouco tempo ele coloca debaixo da terra. A medicina não descobriu a cura. Pois está desesperado. Igreja, Jesus falou sobre tudo isso. Terremotos, tsunami já aconteceu. Terremotos estão acontecendo em vários lugares do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. É o despertamento para a noiva. Cuide das ungidas, mas despertamento para a noiva do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E isso é só o princípio das dores. Também Jesus está falando que nós ainda vamos ver muitas coisas até que o arrebatamento aconteça. Nós vamos contemplar muitas coisas. Nós somos a igreja que estamos agora, depois de 2.000 anos, depois que Jesus veio à terra, nós estamos aqui assentados, ouvindo a profecia do nosso Jesus se cumprindo. Estamos lendo aqui, não é um conto de fadas, não é um livro que tem uma incógnita. É a palavra do Senhor que está se cumprindo, está acontecendo dentro, no meio do mundo, entre as nações, entre os reinos. Aí o verso 9 diz assim: então vos vão entregar para seres atormentados. A gente está vendo aí os missionários sendo degladiados fora. Estamos vendo aí mortes na Venezuela se matando em meio das ruas. E quem é cristão, quando sabem que é cristão, eles atiram para matar. Isso é muito sério. É muito sério. Lá em Israel está acontecendo esse rumor de guerra, confrontos. Cristãos ortodoxos entregando os cristãos que servem ao Senhor. Estão aí prendendo os missionários, tentando deter a noiva para não pregar a palavra, porque eles não querem que o mundo ouça. Mas eu quero dizer uma coisa para encerrar, que as horas já estão avançadas e eu não vou mais passar disso. Os missionários estão tendo sonhos com Jesus. Eles estão sonhando, irmãos, com Jesus, estão aceitando Jesus dentro de suas casas. Lá no Quênia está havendo um avivamento tremendo. O profeta se levantou dos Estados Unidos e foi pregar arrependimento e santificação. E disse que Jesus está voltando e o Quênia está recebendo a porção dobrada do Espírito de Deus. E o povo está levantando as mãos e aceitando a Jesus como único suficiente Salvador. Lá na Coreia do Norte está erguida a maior igreja de todo o mundo, onde tem mais crente. Os coreanos estão lá, se renderam a Jesus e estão avançando para a Coreia do Sul, enviando Bíblias para novos cristãos que estão lá. E Deus está se revelando na China para as crianças. O que eu estou falando aqui é notório. Procure saber nas redes sociais, procurar se informar o que está acontecendo ao redor do mundo. O Evangelho está sendo pregado a toda a criatura. Jesus disse que quando isso acontecer, será o fim. Mas tem muita gente que ainda não ouviu a palavra, você se engana. As redes sociais estão avançando aí. O povo está aceitando Jesus, está correndo para os pés de Jesus. No Brasil, o povo está no ostracismo. O povo está, devido às perseguições, muito parado. Mas vai haver um grande avivamento no Brasil. E Deus conta com você para levantar a bandeira e pregar a palavra. Porque Ele vai levar muitos aqui para fora, para pregar lá fora e dizer: só Jesus Cristo é o Senhor. A África está sendo impactada. Muitos que diziam, que não acreditavam, que não aceitavam a palavra, Jesus está se revelando em pessoa
e falando face a face, e eles estão se dobrando e aceitando Jesus. Aleluia! Ei, igreja, falta pouco. Ei, noiva, falta muito pouco. Falta pouco, estamos vivendo os momentos finais da igreja na terra. Santificai-nos, buscai a face de Deus, porque Deus está separando uma igreja, tirando a igreja do meio de outra igreja. O remanescente fiel está sendo tirado. Você que está ouvindo esta palavra hoje, que está sendo impactado por esta palavra, que está sentindo algo diferente dentro de você, você é remanescente. Deus está falando com você. Ele vai te usar, Ele vai te levar, Ele vai te levar para falar a verdade. Nesse tempo muitos serão escandalizados. Quantos escândalos, né? Quantos escândalos no meio da igreja? Eu não falo lá fora, não. Porque o Congresso Nacional, lá em Brasília, o negócio já está feio. A perseguição começou. Você sabia que tem uma lei lá na mesa. E se ela for aprovada, é claro que a Constituição não vai permitir, porque isso é anticonstitucional. Mas se ela for aprovada, pastor não vai poder falar de dízimo dentro da igreja. Pastor não vai poder pregar sobre arrependimento e santificação. Falar de homossexualismo, prostituição, fornicação, adultério. Se falar, segundo essa lei, o camburão vai parar e vai levar o pastor preso sem direito à defesa. Estão armando circo em Brasília para calar a voz da igreja. Tem muitos poucos evangélicos lá dentro. Mas eles estão levantando a bandeira e dizendo: nos ajudem, porque a perseguição já começou aqui dentro. Eles querem calar a voz da noiva. E nós precisamos levantar com autoridade, crendo que aquele que nos chamou é fiel para cumprir. Aleluia! Lá os muçulmanos estão fazendo igrejas subterrâneas, irmãos, para adorar a Deus. Eu vi uma reportagem numa aldeia da África que chegou um avião. Lá eles têm muitos dialetos. Lá na África tem várias aldeias. Eles falam vários dialetos diferentes e é difícil traduzir a Bíblia para todos esses dialetos. Mas o dialeto mais falado lá, em uma aldeia pequena, eles passaram 3 anos e meio orando para que a Bíblia chegasse na versão na língua deles lá. E quando o avião desceu, eles com aquelas roupas festivas lá da África, eles começaram a dançar, começaram a adorar a Deus e dizendo: obrigada, papai! Obrigada, porque a sua palavra chegou! Obrigada, eles beijavam a Bíblia, irmãos! Eles choravam, eles ficavam de joelhos, e eles oravam e diziam: obrigado, Senhor, porque a tua palavra chegou em nosso país. E nós temos a Bíblia da nossa cabeceira. E por que nós não lemos ela? Porque nós não mergulhamos nela? Isso é uma relíquia. Em alguns países, muitos almejam ter. Eu vi na China um vídeo da igreja perseguida. Os chineses receberam Bíblias escondidas dentro de malas. Elas vieram enroladas, escondidas, para chegar até eles. Foi um problema sério. E quando eles abriram, irmãos, eles pegavam a Bíblia, abraçavam a Bíblia, deixavam a Bíblia, choravam, e com muita reverência começaram a folhear a Bíblia, beijar a palavra. O povo está com sede de Deus. E Deus fala comigo e diz: fala para a minha igreja, que eu estou separando um novo povo. Porque você também está sendo convocado hoje para pregar não só no Brasil, mas para voar nas asas do vento e levar a palavra de vida que Deus já falou com você. Você já está preparado. Deus já preparou você para isso. Chegou a hora de avançar. Que esta palavra de alerta fique para nós. O evangelho já está sendo pregado. Jesus disse: quando este evangelho for pregado por todo mundo, aí virá o fim. Se coloca de pé. Não há mais tempo. E Deus tem levantado missionários. O inimigo tem matado. Literalmente na Eritreia. Eles pegam os missionários que vão para lá, eles prendem em containers. Containers quentes. Eles fecham eles lá dentro. A temperatura lá é muito alta. E eles abrem a porta do container e dizem assim: você vai negar o seu Jesus? Eles dizem: não. Então fecha de novo. Vai morrer a míngua. Sem pão, sem água. E eles ficam lá orando.
Ore pelos missionários que estão no campo de batalha. Quando você dobra o joelho, ungido do Senhor, apresente a igreja que está pelejando lá fora. Eu prego muito por aí, eu sei como é difícil estar longe de casa. A gente chegar numa terra estranha, num sertão, num lugar onde as pessoas não querem ouvir a palavra, tem comichões nos ouvidos e você longe da sua família e pregando a palavra lá. Não há mais tempo para fofoca, não há mais tempo para essas coisas pequenas, deixe tudo de lado. Começa a olhar para o alto, pois o tempo é chegado, o tempo é chegado. E Deus te trouxe aqui para dizer, é chegada a hora, é chegada. Eu quero que você venha aqui para frente, que eu vou fazer uma oração com você. Eu vou orar em você, eu vou colocar as mãos junto com os pastores, para que Deus renove, refortaleça e revista você. Venha toda a igreja venha receber esta oração. Eu convido a cantar a Deus, eu quero para levar um hino enquanto nós oramos, e logo em seguida a pastora pega o microfone para orar e encerrar o culto. Deus aprove ao Senhor falar dessa forma nesta noite. O Senhor está alertando você. Hoje você foi alertado. Hoje Deus falou com você que não há mais tempo. Mas pastor, eu estou passando por luta, tá? É o sinal da volta de Jesus. Oi. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de orar pelo povo, eu quero perguntar se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Se todos aqui são crentes, ou se tem alguém aqui que ainda não é evangélico. Tem? Esse jovem? Esse rapazinho não é evangélico, né? Meu querido, vem aqui um pouco, por favor. Amém. Primeiramente, quero dizer que seja muito bem-vindo, viu? Jesus te trouxe aqui para falar contigo. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o teu nome? Samuel. Meu Deus, nome bíblico, né? Samuel, você ouviu a palavra, não ouviu, meu filho? Jesus está voltando. Que o mundo aí está corrompido. O Senhor te trouxe aqui para falar não só com a igreja, mas contigo, para que tu venhas ouvir que o tempo já se finda. E só existe dois caminhos, Samuel: céu ou inferno. Nesta noite eu quero fazer uma pergunta, a pergunta das perguntas. Porque quando me fizeram essa pergunta, eu me senti muito honrada, né? Em abrir a porta do meu coração para o Rei dos Reis. Jesus hoje pergunta para ti, através desse vaso, se tu queres abrir a porta do teu coraçãozinho para Jesus entrar e fazer morada, e levantar as tuas mãos e aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, você quer, meu filho? Oh, glória, seja para glorificar o nome dele. Samuel aceitou Jesus. Vamos orar por ele? Chega com essas mãos para cá, vem cá, Senhor, meu Deus, o meu Pai, está aqui o teu filho Samuel, Senhor. Ele veio nesta noite aqui, Pai querido, e ele aceita que o Senhor faça morada no seu coração. Toma este jovem em tuas mãos, Jesus. A partir de agora começa a escrever uma nova história. Escreve o seu nome no livro da vida. Vai quebrando todas as maldições, tudo, Senhor amado, desde o seu nascimento, desde a época que ele foi gerado no ventre da sua mãe. Todo mal que foi projetado, planejado contra a vida de Samuel, vai quebrando os grilhões, vai despedaçando, Senhor. Todo mal e vai renovando ele. Se apodera dele, ó Espírito Santo, acusando o seu entendimento nesta última hora. E usa Samuel como uma ferramenta, Senhor, para que ao chegar em casa, ele venha ser um instrumento teu para a sua família, aos seus amigos, aonde ele for. Que tu venhas usar Samuel, nós profetizamos, Senhor, nesta última hora. Este Senhor jovem que se rende a ti diante do teu altar, recebe ele, Senhor. Nós sabemos que há festa nos céus. Ó Deus amado, é assim que nós te adoramos, porque nós sabemos que há finais quando o Senhor fala. Toma em tuas mãos nesta vida, firma na rocha que é a tua palavra, até o arrebatamento. A igreja diz: amém. A igreja glorifica mais um. Oh, glória! Amém. Vamos orar para o seu nome, meu filho. Vitor, nome de guerreiro, sabia, Vitor? Vamos orar por ele? Senhor, meu Deus e meu Pai, ele está aqui mais uma vida que ele se rende a ti. Ele está aqui, Vitor, Senhor. Escreve o nome dele no livro da vida. Toma a vida em tuas mãos, do alto da cabeça, a ponta dos pés. Deus vai quebrando todos os grilhões, todas as maldições do passado.
partir de hoje